Livro Fome de Poder, autor Ray Crocker, com Robert Anderson. Segunda parte, capítulo 4. Os 10 anos entre 1927 e 1937 foram uma década de sorte para a indústria de copos de papel. Foi emocionante acompanhar o crescimento da empresa. No entanto, se eu soubesse a desilusão que me esperava, teria me aventurado em outra linha de trabalho. Quando voltei a vender copos de papel, prometi que seria meu único trabalho, que me permitiria construir minha vida e mandar para o inferno qualquer tipo de trabalho clandestino. Se tocasse piano, seria apenas por prazer. Pretendia dedicar cada grama da minha energia à venda, e foi exatamente o que fiz. Meu chefe era um trabalhador astuto chamado John Clark, um homem que reconhecia os talentos de vendas quando os encontrava. Não ouvi durante vários anos. Depois que ele fez uma negociação comigo da qual o próprio diabo se orgulharia. Clark era o presidente da Cemetery Cup and Serve Corporation, cujos maiores acionistas eram 2 irmãos solteiros em Nova York, os Currys. Essa empresa atuava como distribuidora exclusiva dos copos da marca Lilly no Centro-Oeste, os quais eram fabricados pela Bluebish Service Cup Company. Eles produziam vários tamanhos diferentes de copos, de 30 até 500 ml, recipientes bastante rudimentares para os padrões atuais. Os maiores precisavam ser plissados e depois revestidos com parafina, a fim de ficarem rígidos o bastante para líquidos, e possuíam bordas limpas e flexíveis. Apresentei esses copos por toda Chicago e vendi muitos dos menores aos vendedores de carrinhos de sorvete italiano, que os enchia de gelo com sabor e vendia os de 30 ml por 1 centavo, e os de 60 ml por 2 centavos, e os de 150 ml por 1 níquel. Eles os chamavam de copo squeezing, porque se apertava o fundo, forçando o gelo a subir a fim de lambê-lo. Vende copos de refrigerantes por consignação a jardins zoológicos da Lincoln Park, em Brookfield, até praias, pista de corrida e, claro, estádios de beisebol. Costumava provocar meu amigo Bill Wick em Wrigleyfield, tentando fazê-lo armazenar mais copos para jogos dos Cubs. Bill não era muito propenso à divulgação naquela época, embora tivesse mudado bastante quando passou a ser o proprietário de equipe de beisebol. Eu sempre estava atento a novos mercados e os encontrava em lugares estranhos. As pastelarias italianas, por exemplo, para as quais eu podia vender copos pequenos destinados a massa e espume. Eles compravam muito para grandes piqueniques, casamentos e festivais religiosos. Também aprendi que lugares poloneses no antigo bairro de Landwehr compravam os mesmos copos para servir podre, uma geleia de ameixa. Aquelas pessoas comiam muita geleia de ameixa. A América tornou-se a sociedade do sorvete no final dos anos 1920, em grande parte graças à proibição. Bares e lounges finos em hotéis vendiam sorvete porque não podiam mais vender bebidas alcoólicas e começaram a surgir sorveterias em todo o país. Foi uma época incrível. O moralista Cole Cody, que garantiu à nação que sua probidade fiscal havia trazido prosperidade ao país, mudou a Casa Branca para Black Hills, em Dakota do Sul, durante o verão e o comemorou o 4 de julho desfilando em roupa de cowboy. Babe Hunt assinou um contrato de 3 anos com os Wicker pela infeliz quantia de $70 mil por ano. Lindbergh voou sem parar de Nova York até Paris,
Al Johnson cantou nos primeiros filmes falados e A Maravilha das Maravilhas, em 1929, os Chicago Cubs ganharam a flâmula da Liga Nacional. Coisas excepcionais estavam acontecendo no ramo de papel. Uma fábrica de laticínio de Nova York introduziu uma embalagem de leite em papel chamada Silicone. Como não tinha tampa, a dona de casa precisava cortar o topo com uma tesoura, de modo que não incitava as garrafas de vidro nas portas das residências do país como previsto. No entanto, a mesma tecnologia utilizada pela Silicone, com fibra de abeto parafinada, também foi utilizada pelos fabricantes de copos da Tulip. Quando essa empresa se mesclou com a Lilly Cup em 1929, surgiu um copo com os lados retos, que era muito mais rígido e adaptável a outros usos. A inovação me permitiu ir atrás dos vendedores de café e embaladores de queijo cottage. A fusão da Lilly e Tulip foi maravilhosa, um grande passo, o evento mais notório do ano. No entanto, fez todo o país dar vários passos gigantescos para trás, a quebra da bolsa, que iniciou a Grande Depressão. Meu pai foi um dos grandes perdedores no colapso econômico. Depois que ele desistiu de seu cargo em Nova York em 1923, voltou para Chicago, aceitando um rebaixamento de função para agradar a minha mãe. Começou a resolver suas frustrações especulando no mercado imobiliário. Essa foi provavelmente a bolha imobiliária mais rápida em toda a gigantesca inflação do país. Jornais e revistas no final dos anos 1920 estavam cheios de propagandas de cursos por correspondências que garantia ajudar a pessoa a enriquecer rapidamente no mercado imobiliário. Meu pai não precisava de nenhum desses cursos, pois possuía propriedades espalhadas pelo nordeste do estado de Illinois. Lembro-me de que comprou um lote na Madison Street, em Wake Park, e vendeu para uma concessionária automobilística no mês seguinte, com um belo lucro. O verdadeiro assombro, no entanto, foi um lote que ele comprara em Berwyn por $6.000 e vendera pouco tempo depois por $18.000. Meu pai parecia ter um toque de Midas quando se tratava de escolher uma propriedade. No entanto, estava tão ocupado organizando suas propriedades em pirâmides que não conseguiu perceber, como todos nós também não conseguimos, quaisquer aviso que pudesse ter ocorrido sobre o colapso iminente. Quando o mercado ruiu, ele foi esmagado sobre uma pilha de ações que não podia vender. A terra que descreveram valia menos do que devia, uma situação insuportável para um homem com princípios tão conservadores como meu pai. Ele morreu em virtude de uma hemorragia cerebral em 1930. A preocupação o levou em sua escrivaninha. No dia em que faleceu, havia 2 pedaços de papel, seu último salário da empresa de telégrafo e um aviso de embargo para o montante total de seus salários. Outro pedaço de papel descoberto entre as coisas de meu pai era um documento amarelado, datado de 1906, um relatório de um frenologista que realizara a interpretação das protuberâncias na cabeça de Raymond Jackrock aos 4 anos de idade. Ele havia previsto que eu me tornaria o cozinheiro-chefe ou que trabalharia em algum ramo do serviço de alimentação. Fiquei impressionado com o prognóstico, afinal, estava em um negócio relacionado ao serviço de alimentação e senti uma afinidade real pelas cozinhas. Nem sequer imaginava como aquela profecia do velho se revelaria precisa. Em 1930, fiz uma venda que não só deu à Lilly Tulip Cup Company um grande impulso na produção, mas também me deu a perspectiva de um novo rumo para a distribuição de copos de papel.
Eu estava vendendo nossos pequenos copos de Safley para a Wengreen Drug Company, uma empresa de Chicago que começava um período de tremenda expansão e usava esses copos para servir molhos em suas lanchonetes. Observando o movimento nelas ao meio-dia, percebi o que considerava uma oportunidade de ouro. Se tivessem nossos novos copos Lily Tulip, eles poderiam vender maltes e refrigerantes para a viagem àquela multidão. A sede da Wengreen localizava-se na 43 Street com a Bow Avenue. Naquela época, e havia uma farmácia na empresa na mesma rua. Apresentei minha ideia ao homem responsável pelo serviço de alimentação, um rapaz chamado McNamara. Ele balançou a cabeça e levantou as mãos diante da minha sugestão. Você está louco? Ou então acha que eu estou? Protestou ele. Recebo os mesmos 15 centavos por um malte se ele for bebido no balcão. Então por que diabos pagaria 1,5 centavo por seu copo e ainda ganharia menos? Você ampliaria sua capacidade, argumentei. Poderia reservar uma área especial no balcão para vendê-los, pôr tampas sobre eles e os colocar junto com os mesmos wafer ou biscoito de baunilha que serve na lanchonete, acomodando-os num saco para a viagem. O rosto de Mac ficou mais vermelho do que o habitual, e ele revirou os olhos para o céu, como se implorasse para ser libertado daquele louco. Ouça, como posso lucrar se ainda tiver essa despesa extra? Então, você quer que eu desperdice um funcionário para tampar bebidas e colocá-las em sacos? Está sonhando. Um dia eu lhe disse: Mac, o único jeito neste mundo de você aumentar a quantidade de refrigerante é a venda para pessoas que não ocupam um banquinho. Olha, vou lhe dizer o que farei. Eu lhe darei 200 ou 300 copos com tampa, mas você precisa tentar a coisa toda por um mês. Agora, a maioria dos clientes que levará as bebidas serão os funcionários da Ringling, desta sede, e você pode fazer sua própria pesquisa de marketing com eles e ver se gostam. Como vai receber os copos de graça, não custará nada experimentá-los. Finalmente, ele concordou. Eu lhe trouxe os copos e nós o colocamos em uma extremidade da lanchonete. Foi um grande sucesso desde o primeiro dia. Não demorou muito para que McNamara estivesse mais entusiasmado com a ideia de levar para a viagem do que eu. Fomos visitar Fred Storm, o agente de compras da Wengreen. Significava novos negócios. E essa multiplicação era claramente o caminho a seguir. Eu gastaria cada vez menos tempo perseguindo vendedores de carrinho de mão no lado oeste e mais tempo cultivando grandes contas, pois o grande volume de negócios aumentaria automaticamente as vendas em milhares e centenas de milhares. Fui atrás de Beatrice Kramer, Swift, Armour e grandes fábricas com sistema de serviço de alimentos, como a US Steel, e acabei vendendo-os a todos. Meu sucesso me trouxe mais território para cobrir e mais oportunidades. Um dia, enviaram um comunicado da sede da Lily Tulip, em Nova York, informando a todos que, por causa da Grande Depressão, seriam obrigados a arcar com um corte de salário de 10%. Além disso, como os preços de gasolina, petróleo e pneus haviam caído, reduziriam todas as concessões de automóveis de $50 por mês para $30. Eu era então gerente de vendas e John Clark me chamou no escritório dele para me contar as novidades. Feche a porta, Way. Quero conversar em particular com você, disse ele. Ele então contou-me quanto apreciava meu árduo trabalho, como a empresa via bem minha produção, mas disse que, mesmo assim, eu teria de arcar com um corte de salário e custos. Isso se aplicava a todos, e foi um verdadeiro golpe.
O que me incomodou não foi a redução do salário, mas a afronta ao meu ego. Como eles podiam tratar o melhor vendedor com tanta arbitrariedade? Eu sabia quanto dinheiro estava fazendo para eles, independentemente da Grande Depressão, e senti a fúria crescendo em mim. Olhei-o por um longo minuto e disse muito baixinho: Bem, desculpe-me, mas não posso aceitar isso. Ray, você não tem alternativa. Quando estou animado ou agitado, minha voz sobe tanto no registro como no volume. E estava realmente agitado naquele momento. Não tenho alternativa a uma ova! Gritei. Estou me demitindo. Dou 2 semanas de aviso prévio agora. E se você quiser que me demita hoje, eu me demito. O Sr. Clark ficou abalado com minha explosão, mas conseguiu manter a voz bastante estável. Por favor, Ray, acalme-se. Você não vai se demitir e sabe disso. Essa é uma parte muito importante da sua vida. É a sua vida. Seu lugar é aqui, com a empresa e seus homens. Tentei controlar meu temperamento. Sei que é minha vida. Comecei. Minha voz, então, voltou a se elevar. Mas, inferno, não vou ficar quieto. Quantos tempos eram bons, ganhei algumas recompensas. Naquele momento, eu estava gritando de novo. Inaceitável! É inaceitável que eu seja colocado na mesma categoria de alguns que causam problemas de custo para a empresa. Essas pessoas, e vocês sabem quem são uma sobrecarga nessa empresa. Eu sou parte do criativo, trago dinheiro e não vou me colocar na mesma categoria delas. Ray, ouça um minuto. Eu mesmo estou sofrendo cortes. Aceite, essa é a sua prerrogativa. Aceite, irmão, mas eu não aceito, não vou aceitar. Eu sabia que ele deveria estar se torcendo por dentro, imaginando o som de nossas vozes passando as paredes e chegando até os secretários e funcionários, horrorizados no escritório externo. No entanto, pouco me importava, e quanto mais ele tentava me acalmar e me assegurar de que a política fora projetada para proporcionar o melhor para o maior número de pessoas, para proteger todos os nossos empregos, enquanto os tempos estavam ruins, mais furioso eu ficava. O ápice foi quando ele disse que, depois que eu pensasse, iria entender que era a única maneira justa de lidar com a situação. Entendo isso perfeitamente, retruquei, quando resolvi sair do escritório, mas me recuso a aceitar. Esta empresa já conseguiu tudo de mim. Agora, no instante em que as coisas ficam um pouco difíceis, devo sacrificar dólares? Bem, não vou fazer isso. Você pode continuar com seu maldito trabalho e seu corte de salário de 10%. Estou me demitindo e ponto final. Quando deixei o escritório naquele dia, levei minha maleta de amostras comigo. Não disse nada à minha esposa sobre o que acontecera. Eu sabia como ela ficaria aborrecida se soubesse que eu havia abandonado meu trabalho. Para ela, minha decisão seria indefensável. Estava com a cabeça quente e orgulhoso e achava que minha atitude se justificava. Apesar de um pouco assustado com meu futuro, ocultei o receio e agi como se nada tivesse acontecido. Todas as manhãs saía de casa na hora habitual, carregando minha maleta de amostras. Pegava o trem elevado até uma esquina no centro financeiro, onde havia um restaurante que eu usava como sede para ler os classificados enquanto bebia uma xícara de café. Agendava, então, a rodada de entrevistas de trabalho do dia. Estava procurando um trabalho que oferecesse alguma coisa além do dinheiro, algo em que eu conseguisse me envolver, mas parecia não existir nada. Havia uma dúzia ou mais de homens para cada oportunidade, se alguém afirmasse ser capaz de realizar as tarefas mais banais. Eu me senti desanimado depois de 3 ou 4 dias, mas estava determinada a nunca mais voltar para Lily Tulip com o chapéu na mão.
Depois do quarto dia, quando fui para casa, minha esposa me cumprimentou com um olhar que teria murchado a terra daninha. Onde você esteve? Ela exigiu saber. Como assim onde eu estive? O Sr. Clark ligou para cá. Ele queria saber onde você estava. Onde eu estava? Ray, não se faça de engraçado. Há algo estranho aqui. Eu disse ao Sr. Clark que você ia para a empresa todas as manhãs, mas ele contou que não ouviu nos últimos 4 dias. Você não entra no escritório todas as manhãs? O que está fazendo? O que está acontecendo? Eu me senti acuado e falei de modo hesitante sobre algumas futuras encomendas, mas não fui muito convincente. Bem, o Sr. Clark disse que quer vê-lo logo no início da manhã, disse ela. Você vai estar lá, não é? Fiquei num beco sem saída. Odiava estar na defensiva, por isso me afastei. Mas ela continuou atrás de mim como escocesa determinada que era, dizendo-me que respondesse. Eu, então, virei-me e lhe disse a verdade. Não aguento mais aqueles muquiranas, exclamei. Eu me demiti. Bingo! Ela ficou boquiaberta, os olhos arregalados. Em seguida, realmente se enfureceu. Eu a estava traindo, bem como nossa filha. Meu orgulho prejudicava nossa existência. Minha mulher tempesteou sobre minha tolice, sobre o quão ruim era a época, o quão difícil estava para alguém encontrar um emprego. Eu sabia disso. No entanto, mantive minha posição. Não iria recuar. Não podia. Tudo em mim resistiu. Eiffel, querida, falei calmamente. Não se preocupem, encontrarei algo. Vamos sobreviver. Voltarei a tocar piano, se for preciso. Dissera a coisa errada. Ela passava muitas noites sozinhas, enquanto eu tocava piano em algum lugar. Com medo de que Eiffel ficasse histérica, concordei em encontrar John Clark na manhã seguinte. Ao entrar em seu escritório, Clark me olhou com espanto e gritou: Onde você esteve? Procurando outro emprego. Eu disse que não vou mais ficar aqui. Oh, deixe disso, Ray. Feche a porta. Sente-se. Você não pode sair. Pertence a este lugar. Admita. Você ama seu trabalho e sabe disso. Sim, sei disso, mas não suporto o tratamento que estou recebendo. Simplesmente não vou tolerar. É uma situação temporária, Wayne, até que as coisas melhorem. Você pode se dar ao luxo de ser tão independente? De acordo com minha esposa, não. Mas posso. Entendo o corte como um insulto e não vou ser insultado. Ele caminhou até a janela e olhou para fora, as mãos enfiadas nos bolsos, e ficou em silêncio por vários minutos. Finalmente, virou-se para mim e disse: Tudo bem. Me dê uns 2 dias para ver o que posso fazer e trabalhe como se nada tivesse acontecido. Falo com você em 2 ou 3 dias. Sem problemas, 2 ou 3 dias. No final da tarde do terceiro dia, ele me chamou de novo. Feche a porta e sente-se, pediu. Agora, Ray, isso é absolutamente confidencial. Aqui está o que faremos. Tomei providências para que você tenha uma conta de despesa especial que compensará o corte de 10% do seu salário. Isso incluirá o saldo de pagamento em seu carro no valor de $20 por mês. Agora vai ficar? Muito obrigado, agradeci. Nessas condições, fico. Eu me senti vários centímetros mais alto quando saí daquele escritório. Havia vencido. Esse seria um bom prêmio pelo qual responsabilizar o Eiffel. Claro, o resultado de tudo era que teria de trabalhar mais do que nunca e produzir mais vendas para a empresa. No entanto, eu o fiz com prazer. Clark nunca me disse,
mas eu sabia que com o passar do tempo, ele tinha noção de que fizeram um bom negócio. Tivemos outros confrontos de tempo em tempos, geralmente por causa da minha insistência em proteger meus clientes. A maioria dessas pessoas confiava em mim o suficiente de modo que elas, quando eu entrava em suas lojas, simplesmente acenassem, sorrissem e continuassem esperando os clientes. Eu me dirigia para os armazéns e via como estava o estoque de copos de papel. Se eles precisassem de mais, eu pediria. Aos clientes que precisavam de muita quantia, dava-lhes a certeza de que não perderiam por fazer negócios comigo em vez de com um concorrente. Eu lhe dizia: olha, acho que seria melhor estocar copos de papel. Acredito que haverá um aumento de preço. Não tenho nada oficial, é claro, ou não poderia falar sobre isso, mas há alguma coisa no ar e acho que os preços vão subir. Quando Clark descobriu isso, ele ficou mais bravo que um zangão. Minha atitude, porém, não gerou custos a Lily Tulip. Eles tinham armazéns repletos de copos produzidos aos preços vigentes, e isso certamente criava uma atmosfera de boa vontade entre meus clientes. Eu contava com cerca de 15 vendedores trabalhando para mim na época, e tínhamos um bom espírito de entusiasmo entre nós. Após o trabalho, reunidos, conversávamos, discutindo ideias sobre como vender mais copos de papel. Era divertido. Eu adorava ver um daqueles jovens se agarrar ao trabalho e crescer ali. Foi a coisa mais gratificante que já vivenciei. Eu não era muito mais velho que nenhum deles, e alguns, inclusive, tinham mais idade do que eu, mas me sentia um pai para eles. Como aconteceu de eu estar gerando muito negócio, muita papelada no escritório para ser gerenciada pela parte administrativa, o Sr. Clark me disse que eu deveria contratar uma secretária. Suponho que esteja certo, retruquei, mas quero um secretário. O quê? Quero um homem. Talvez ele custe mais no início, mas se for bom, vou fazer com que realize muito do trabalho de vendas, além das tarefas administrativas. Não tenho nada contra uma garota bonita, mas o trabalho que imagino seria muito bem mais controlado por um homem. Minha decisão desencadeou outra série de discussões e reuniões a portas fechadas. No entanto, finalmente consegui o que queria. Um dia, um jovem chamado Marshall Reed apareceu procurando emprego. Havia frequentado a faculdade de administração na Califórnia e fora a Chicago, esperando trabalhar em um jornal. Como não conseguiu, entrou em nosso escritório e enviaram-no para mim, pois as pessoas da entrada sabiam que eu estava me preparando para publicar um anúncio em busca de um secretário. Gostei de Reed, porque ele se mostrou honesto e equilibrado desde o início. Posso digitar 60 palavras por minuto e taquigrafar 120 palavras, ele me disse solenemente. Mas esta é minha primeira experiência depois da faculdade. Não sei nada sobre seu negócio. Não se preocupe, retruquei. Vou explicar devagar o que estou fazendo. Se tiver alguma dúvida, pergunte-me. Não demorou muito para ele se tornar um verdadeiro membro do meu time. Minha decisão de contratar um secretário valeu a pena quando precisei ser hospitalizado em virtude de uma cirurgia de vesícula biliar. E mais tarde, por causa de uma operação de gota. Marshall trabalhou entre os escritórios e meu quarto de hospital. E mantivemos as coisas funcionando tão rapidamente como quando eu estava no escritório todas as manhãs. Íamos bem, apesar da Grande Depressão. Eu tinha comprado um carro Buick de segunda mão por aproximadamente
o mesmo preço que pagaria por um novo modelo A-Ford. Encerei-o tanto que até parecia que acabara de sair da fábrica. A economia escocesa de Eiffel e minha prudência boêmia estavam bem, e nossas economias cresciam de forma constante. Conseguíamos pagar uma empregada, uma garota que contratamos por $4 por semana, além de lhe oferecer quarto e alimentação. Nós a tratávamos como parte da família. Mesmo me policiando para não ostentar, detesto snobs. Meus estilos meio que deslumbrou minha equipe no escritório, que se sentiu ansiosa para seguir meus exemplos. Eu ressaltava a importância de ter boa aparência, usar terno bem ajustado, sapatos bem polidos, cabelo penteado e unhas limpas. Tenho um visual elegante e ajam de modo que os notem, eu disse a eles. A primeira coisa a vender é a si mesmos. Quando fizerem isso, será fácil vender copos de papel. Eu também os aconselhei a lidar com o dinheiro, encorajando-os a gastar sabiamente e a economizar um pouco para os dias difíceis. Certa manhã, enquanto enviava os rapazes para um dia de venda, recebi uma ligação informando-me que deveria ir ao escritório do Sr. Clark. Quando entrei, ele me olhou de modo sombrio, ignorando minha amável saudação. Feche a porta, Ray. Tenho um assunto muito sério para discutir com você. Depois de me sentar, o Sr. Clark reencostou-se na cadeira e olhou para mim com os dedos unidos diante dele. Ouvi dizer que você tem ensinado a seus vendedores como ganhar dinheiro. Isso mesmo, concordei. Saia! Ele explodiu. Saia daqui e não volte mais. Acenei com a cabeça e caminhei cuidadosamente até a porta. Então, colocando a mão na maçaneta, virei-me lentamente para encará-lo. Pairava um silêncio mortal, e acho que ele estava chocado com a própria grosseria. Nossos olhos se encontraram e eu disse: Posso falar alguma coisa? Ele assentiu sombriamente. Isso foi exatamente o que eu disse aos meus homens. Cada um de vocês recebe certa quantia diária para as despesas na estrada. Também recebe um tanto para acomodações, um tanto para viagens e um tanto para comida. Em vez de se hospedarem no quarto com banheiro, escolham um com banheiro comunitário. Ficarão igualmente limpos e economizarão dinheiro. Quando pegarem o trem, escolham um assento superior. Vão dormir tão bem como no inferior e vai custar-lhe menos. Não tomem café da manhã no restaurante sofisticado do hotel. Procurem uma lanchonete mais em conta. Peçam ameixas e aveia. Vocês se sentirão satisfeitos e isso lhes fará bem. Fará que sejam caras normais. A essa altura, o Sr. Clark exibia um sorriso envergonhado, sem conseguir dizer nada. Simplesmente virou para cima a palma das mãos e me indicou a saída. Afastei-me, sentindo bem de novo, embora com um pouco de vontade de me demitir diante daquela acusação injusta. As batalhas com meu chefe estavam começando a me desanimar, e se não me divertisse tanto vendendo, poderia tê-lo mandado para o inferno de uma vez por todas. Havia progressos interessantes surgindo por toda parte. Earl Price, um engenheiro de Starling Illinois, estava encerrando um negócio de carvão e gelo e começara a construir pequenos castelos em cidades por todo o Illinois, em parceria com um amigo de infância chamado Walter Rankin. Eles os chamavam de salões de sorvete do Price Castle e vendiam cones e sorvetes a granel e alguns sanduíches, para os quais compravam copos de papel comigo. Fiquei de olho neles, imaginando que aquele negócio havia muitas promessas. Em Best Creek, Michigan, eu tinha um cliente chamado Ralph Sullivan.
que abrira uma cafeteria na frente de seu laticínio e inventara uma bebida que estava se revelando um negócio surpreendente. Ralph tinha bolado a ideia de reduzir o teor de gordura butírica em um milkshake, preparando-o com leite congelado. O método tradicional de se preparar um milkshake consistia em colocar 250 ml de leite em um recipiente de metal, seguido de 2 pequenas colheres de sorvete, adicionar aromatizantes e transferir a mistura para o mixer com eixos. No entanto, a fórmula de Ralph usava leite regular, estabilizador, açúcar, amido de milho e um pouco de essência de baunilha, e em seguida a mistura era congelada. Como resultado, obtinha-se leite congelado. Ele então colocava 120 ml de leite em um recipiente de metal, com 4 colheres do leite congelado e concluía o processo todo da maneira tradicional. Desse modo, obtinha uma bebida muito mais gelada, muito mais densa, que as pessoas adoravam. No verão, as filas ao redor do estabelecimento eram nada menos que surpreendentes. Esse milkshake apresentava muitas vantagens em relação aos comuns. Em vez de uma bebida rala e resfriada, tornava-se espessa e muito gelada. Como tinha substancialmente menos gordura butírica, era digerida com mais facilidade. Ou, como dizemos no negócio de serviços alimentícios, caía melhor. As pessoas não ficavam arrotando durante meia hora depois de bebê-la. Eu estava vendendo muitos copos de papel a Ralph Sullivan. Isso começou em torno de 1932 e continuou crescendo e crescendo até que eu lhe vendesse 100 mil copos de 500 ml por vez. Walter Friedgen estava gerenciando os Price Castles na minha área do escritório dele em Nerfoville. Eu nunca conhecera Earl Price, mas comecei a trabalhar com Walter, tentando convencê-lo a olhar para a operação em Ralph Sullivan. Ray, você é um cara legal e gosto de você, mas não desejo entrar nessa confusão de milkshake, disse ele. Temos um bom comércio de sorvete aqui, e a última coisa que quero é lidar com uma grande bagunça de garrafas de leite. É muito confuso. Walter, estou impressionado que um cara de visão como você, sempre informado sobre a indústria láctea, ignore os últimos progressos, retruquei. Agora, eles estão produzindo um reservatório de leite que recebe um galão de 5 litros e o mantém refrigerado. Tira-se o leite de uma torneira como cerveja em barril. Você pode produzir o leite congelado na sua fábrica aqui em Narfile. É mais barato do que fazer sorvete e alcançará lucros com os quais nunca sonhou. Por fim, um dia, Walter falou com Earl Price e ambos concordaram em dirigir para Chicago e me encontrar. Eu os levaria até Butte Creek e retornaríamos na mesma noite. Gostei de Earl imediatamente, sem dúvida, um cara de fala muito clara e direta. Nos anos seguintes, as garotas do meu escritório ririam da simplicidade dele. Ali estava um homem altamente bem-sucedido e rico que usava um velho chapéu mofado e roupas maltrapilhas. Ele poderia se dar ao luxo de levar todo o pessoal para almoçar no Pub Room, mas se recusava taxativamente a pagar os preços em qualquer restaurante de Chicago. Em vez disso, ele enviaria um sanduíche de pasta de amendoim. Nunca critiquei tal simplicidade, é claro. Eu o respeitava, embora ele levasse tal sobriedade a extremo. Earl e Walter mantiveram os olhos bem abertos nessa viagem para Beach Creek. Eles se renderam ao milkshake congelado e queriam começar a produzir a própria versão imediatamente. A viagem de volta a Chicago foi inteiramente dedicada à nova operação com o shake, a qual Earl anunciou que chamaria de One Eye Million.
Enquanto conversavam sobre isso, esperei minha oportunidade para colocar uma ideia. Parece ótimo, eu disse finalmente, mas há algo que quero que você faça. O quê? Perguntou Ir de forma expansiva. Quero que essa bebida custe 12 em vez de 10. Hein? Parecia que ambos se sentiam verdadeiramente estarrecidos. Isso mesmo, vendê-las por 12 centavos. Você ainda estará oferecendo às pessoas um ótimo valor, e isso, na verdade, aumentará os interesses e as vendas. Ray, respeito sua competência como vendedor, falou Walter com delicadeza, mas obviamente você está sem contato com o varejo. As pessoas simplesmente não querem ser incomodadas com mudanças extras, contando centavos, entendem? Seria também um grande inconveniente para um caixa. Então, esqueça. Depois disso, apesar de já preparados para continuar falando sobre outros assuntos relativos à criação do One Eye Emalion, continuei insistindo no preço de 12 centavos, o que desencadeou uma discussão bastante acalorada. Finalmente, Ir se virou para Walter e disse: Pip, vou ensinar uma lição para esse cara. Vou vender o milkshake por 12 centavos em nossa primeira loja e verá o negócio fracassar. Então, quando conseguirmos aperfeiçoá-lo, poderemos vendê-lo por 10 centavos em todas as lojas. Walter não respondeu. Acho que eu os cansara. Os livros de registro da Price Castle mostram que eles realmente começaram a vender o One Eye a Million por 12 centavos e nunca reduziram o preço. O milkshake decolou como um foguete. Além disso, Earl Price não ficou triste por não ter me ensinado uma lição. Eu lhe vendi 5 milhões de copos de 500 ml no primeiro ano. Então, adicionando os 2 centavos quando insisti, ele ganhou $100 a mais. Toda essa avalanche de vendas fez as energias criativas de Air Price começarem a fluir. Price Castle misturaram shakes antecipadamente e mantinham as pias cheias de recipientes metálicos sendo enxaguados. Nos períodos de maior movimento, era quase impossível acompanhar a demanda por copos de metal. Ear inventou uma borda feita da metade superior de um mixer de metal. O cilindro havia sido comprimido ou afunilado na parte inferior, e ele pegou um copo de papel de 500 ml e colocou a borda de metal sobre ele. A parte cônica se estendia para baixo no copo como uma manga. A parte superior ficava presa na borda do copo, prolongando-se para deixar tudo exatamente da mesma altura que uma lata de metal regular, em torno de 17 centímetros. Ele fez uma demonstração colocando um One Eye Million em um copo de papel com a borda de metal e em seguida no mixer. Funcionou. Eu não precisava mais de demonstrações. Estava tudo resolvido na minha mente e com uma sensacional certeza. Passado não muitos dias, tivemos um pedido de demonstração do produto no escritório Lilly Tulip, em Chicago, e fiz isso a John Clark e aos outros executivos da empresa. Eles adoraram, especialmente quando mostrei como pretendia comercializá-lo aos proprietários de cafeteiras e máquinas de refrigerantes. Eu entraria em um lugar e explicaria como economizariam dinheiro usando as bordas metálicas para seus copos Lilly Tulip. Então, comprariam 10 milkshakes, 10 copos de metal cheios e os serviria às pessoas enquanto conversava sobre o sabor e a refrescância da bebida, além de destacar o quão saudável era. Faria a garçonete deixar os copos no balcão enquanto terminávamos nossas bebidas. Durante todo esse tempo, é claro, o resto estaria derretendo dentro deles.
Quando terminássemos, pegaria um copo de 500 ml da minha maleta de amostra e começaria a esvaziar cada copo nele. O resultado seria outro copo cheio de milkshake. Na prática, tal processo raramente não convencia o proprietário. A partir daí, ele usaria bordas metálicas e copo da Lily Tulip sem copos de metal. Esse método novo intensificou tanto o volume de vendas do Price Castle que os mixers de um eixo da Hamilton Beach já não aguentavam mais. Para começar, o 1AI Million era uma bebida mais densa e quando se usavam os mixers continuamente, estes simplesmente queimavam. Earl Price, portanto, sentiu-se inspirado a inventar o multimixer. No começo, a máquina tinha 6 eixos dispostos ao redor do suporte base central, e o topo podia ser girado para pegar as bebidas. No entanto, tínhamos como resultado muitas bebidas derrubadas e outros desastres menores. O que motivou a mudança no topo para uma forma fixa e a redução dos eixos para 5. A máquina era alimentada por um motor elétrico de 1/3 de HP de potência, do tipo industrial com transmissão direta. Não haviam escovas de carbono para se desgastar. Portanto, até concreto poderia ser misturado com a maldita coisa se fosse necessário. Essa invenção de fato possibilitou a produção de milkshake em grande volume e mudou o curso da minha vida. Depois de ir começar a produzir o multimixer, levei uma das máquinas até o escritório da Lily Tulip e realizei outra demonstração. John Clark ficou arrebatado e partimos para o trabalho e assinamos um contrato que tornou a Senator Cups and Service Corporation a distribuidora exclusiva do multimixer. Eu me senti como Lindenberg e o almirante Perry em uma só pessoa, um verdadeiro herói. No entanto, curiosamente, a sede da Lily Tulip em Nova York não queria fazer parte de todo esse processo. Na verdade, eles se queixaram de ter recebido telefonemas de clientes de outras partes do país querendo saber sobre as bordas metálicas para copos de milkshake e sobre os múltiplos mixer, ou algo assim, e declararam que não se tornariam operadores de um fabricante de mixer no Centro-Oeste. Fabricavam copos de papel e era assim que pretendiam permanecer. Eu quase que não conseguia acreditar nisso. Sabia que nós mal havíamos abocanhado o potencial mercado de multimixer. Earl Price propôs que eu deixasse a Lily Tulip e fosse trabalhar com ele, trabalhando na comercialização das invenções que ele criara, começando pelo aparelho multimixer. Eu seria o único representante do multimixer no país. Ele fabricaria as coisas, eu lidaria com as contas a receber e nós dividiríamos os lucros. Parecia muito tentador, afinal, sentia-me cada vez mais farto da Lily Tulip. Estava prestes a perder uma das minhas maiores contas, o Agreen, as pessoas com quem eu realizara uma enorme quantidade de negócios e para quem vendia 5 milhões de copos por ano. Fred Stowe me disse com a mais estrita confiança que um executivo da Agreen, que tinha muita influência nos principais escritórios da empresa, entrara nos negócios de copo de papel com um concorrente meu. Ele receberia todo o comércio da Agreen. A justificativa era que esse concorrente estava vendendo a mercadoria 5% abaixo do meu preço. Expliquei isso a John Clark e tentei fazê-lo concordar em oferecer uma redução de preços ao Agreen. Afinal, eles pagavam suas contas em dia e havia a questão da propaganda em ter uma grande empresa usando seu produto. No entanto, consegui apenas um estalar de língua.
Ele disse que eu não era mais um vendedor. Meus clientes estavam vendendo para mim. Ardi em chamas depois disso. Eiffel estava incrédula com a ideia de que eu desistiria do meu cargo na Lily Tulip e me aventuraria assim. Havia acabado de mudar para uma bela casa em um projeto chamado Skirdle, em Arlington Heights, noroeste de Chicago, onde vivíamos de modo extremamente confortável. Eiffel adorava o local e sentiu-se ameaçada pela nova proposta. Estará arriscando todo o seu futuro se fizer isso, Ray, disse ela. Você tem 35 anos e vai recomeçar como se tivesse 20? Esse multimixer parece algo bom agora, mas e se for apenas uma moda e fracassar? Você só precisa confiar em meus instintos, respondi. Estou certo de que o produto será uma vitória. Além disso, IR apresentará muitas outras ideias comercializáveis. O multimixer é apenas o começo. Quero que você me ajude. Venha e trabalhe no escritório para mim, e juntos vamos transformá-lo num ótimo negócio. Não farei isso. Mas, Eiffel, preciso da sua ajuda. Você sabe que não posso me dar ao luxo de contratar alguém. E seria bom para você, para nós dois. Por favor. Eiffel se recusou a ajudar. Tenho certeza de que ela se sentiu com razão, mas eu me senti traído. Simplesmente não consegui acreditar que minha mulher me decepcionaria desse modo, e nem sequer concordou em trabalhar meio período ou um período limitado até que eu fizesse o negócio decolar. Foi aí que comecei a entender o significado da palavra distanciamento, uma sensação terrível que, quando surge, cresce como podridão seca. Minha decepção com Eiffel, porém, não me dissuadiu. Quando penso em um negócio, vou atrás e iria avançar. No entanto, não me passaram pela cabeça os problemas que enfrentaria com o Sr. John Clark ao tentar me desligar da Lily Tulip Cup. Dessa vez, fechei a porta de seu escritório sem que me pedisse. Ele me olhou, parecendo uma coruja, e disse: Sim, John Clark, vou me demitir. Serei representante de vendas exclusivo da Multimixer. Isso é bom para você, porque não mais se irritará comigo e não vou lhe vender um monte de copos de papel quando começar a colocar os multimixers em lojas em todo o país. Você não pode fazer isso, Ray, começou ele, como se conversasse com uma criança e explicasse pacientemente algo importante, mas óbvio. Você não tem o contrato do Multimixer. A Senator Cup and Service Corporation tem. Bem, que droga! Você pode desistir, pois me disse repetidamente que não vai entrar nas vendas do Multimixer. E sabe que lhe falei a verdade. Vou vender muitos milhões de copos de papel para você. Você não entende. Os irmãos Cowie nunca desistiriam do negócio. Você não sabe como eles agem. Escute, eles têm que fazer isso. Em primeiro lugar, eu trouxe essa novidade aqui, por lealdade a você, aos Cowies e à empresa. Não precisava ter agido desta maneira. Se a estivesse usando, seria outra coisa, mas a empresa não quer. Me devolva. Você não pode colocar uma coisa como essa na prateleira. Não vai caber. É muito grande. Apesar de me controlar ao máximo, Clark percebeu que eu estava prestes a explodir. Então ele disse: Bem, vou falar com eles e ver o que podemos fazer. O resultado foi um acordo no qual eu tinha o contrato do Multimixer e a Senator Cup, 60% da minha nova empresa, a qual dei o nome de Price Castle Sales. Era uma armadilha satânica, mas não me dei conta na época. Parecia a única saída e tinha de aceitá-la. E pelo menos a empresa colocaria 6 mil do capital de 10 mil de que eu precisava para começar. Então, não aparentava ser uma desvantagem tão grande. Logo, porém, tornou-se uma âncora acorrentada ao meu pescoço.
Capítulo 5. Não há quase nada que alguém não possa realizar se ajustar sua mente para o objetivo. Eu disse isso a um grupo de estudantes de pós-graduação no Dartmouth College, em março de 1976. Eles me pediram que abordasse a arte do empreendedorismo, como explorar o empreendimento comercial. Vocês não conseguirão de graça, disse-lhes, e devem correr risco. Não significa ser atrevido, isso é loucura, mas precisam correr riscos, e em alguns casos irão fracassar. Se acreditam em algo, mergulhem de cabeça. Assumir riscos razoáveis faz parte do desafio. É uma diversão. Eu me diverti muito no início de 1938, quando me aventurei sozinho com um novo multimixer em uma grande maleta de amostra e toda a nação de proprietários de máquinas de refrigerantes e de restaurantes tremendo de medo desse produto. Pelo menos pensei que seria assim. No entanto, não demorou muito para descobrir que estava bem enganado nesse ponto. Um sujeito que já tinha 6 máquinas de eixo único olharia para o meu brilhante cogumelo de metal de 13 quilos e me diria que não conseguia se ver colocando todas as suas bebidas em um mixer. Se o aparelho queimasse, ele ficaria sem produzir até que fosse reparado. Por outro lado, com 6 máquinas individuais, as chances de todas elas queimarem ao mesmo tempo eram poucas. E mesmo com 3 ou 5 fora de produção, ele ainda seria capaz de fazer um malte. Sem dúvida, um ponto de vista poderoso e difícil de ser alterado. Entrei em conflito com muitos proprietários duros na queda. Consegui convencer alguns deles, mas não tive êxito com outros. No entanto, havia evidência suficiente de interesse para manter minha fé no produto. Acreditava que ele seria um sucesso. Eu era praticamente um faz-tudo. Tinha um pequeno escritório no Lancel Wake Buttery, Chicago, mas raramente estava lá. Minha secretária administrava o local enquanto eu viajava por todo o país. As vendas não iam mal, considerando a novidade do produto, e sentia que ele começava a fazer sucesso. No entanto, estava extremamente insatisfeito com minha situação financeira. Como sócio responsável por 60% do negócio, a Senator Cup podia restringir meu salário, e John Clark o manteve no mesmo nível de quando saí da Lilly Tulip Cup. Depois de pouco mais de 2 anos, decidi que de alguma forma precisaria desses 60% de volta. Então, conversando com Clark, percebi como eu fora ludibriado. Os irmãos Cowie haviam perdido o interesse nele. Provavelmente nunca se importaram com o multimixer, e isso iria me castigar cruelmente. Fiquei louco, mas não havia nada que pudesse fazer. Acho que essa máquina que você está vendendo tem um grande futuro, Ray, disse ele. Eu estava disposto a descontar o presente para permitir que você percebesse o futuro. Mas, se insistir em recuperar minha parte, então preciso lhe dizer que quero um retorno considerável do meu investimento de capital. O fato de eu não querer aquele maldito capital, em primeiro lugar, não importava, e tampouco your price. Tudo bem, retruquei. Quanto? Não sei como ele conseguiu não soar impressionado quando respondeu: $68.000. Isso é tudo de que me lembro da conversa. Tenho certeza de que eu disse alguma coisa, mas estava tão entorpecido por aquela ultrajante exigência que não conseguia pensar com clareza. Para piorar a história, ele queria tudo em dinheiro. E claro, eu não tinha tal quantia. Chegamos então ao ápice do negócio diabólico em que ele me prendera.
Tive de concordar em pagar-lhe $12.000 em dinheiro. O saldo deveria ser amortizado em 5 anos acrescidos de juros. Meu salário continuaria no mesmo patamar, assim como os gastos com minhas despesas. De fato, eu estava pagando-lhe os lucros da minha empresa. Não tinha a mínima noção de onde iria conseguir o dinheiro, mas havia decidido fazê-lo. No final, a maior parte dele veio da minha nova casa em Ergo, Ohio. Consegui um aumento na hipoteca, para desânimo de Eiffel. Nesse momento, ela já abandonara suas apreensões sobre minha decisão de me tornar o senhor Multimixer, e acho que nunca superou o choque de descobrir que tínhamos quase $100.000 em dívidas. Eiffel não conseguiu lidar com tal situação. Para mim, essa foi a primeira fase da minha fome de poder, criar meu monumento pessoal ao capitalismo. Ralei muito, e por muitos anos, antes de me erguer com o McDonald's. Talvez sem essa adversidade eu não tivesse conseguido perseverar mais tarde, quando redobraram encargos financeiros. Aprendi então a não permitir que os problemas me arrasassem. Recusei-me a me preocupar com mais do que uma coisa por vez, e não me aborreceria com um problema, por mais importante que fosse, a ponto de não dormir. É mais fácil dizer do que fazer. No entanto, consegui por meio do meu próprio tipo de auto-hipnose. Talvez tivesse lido um livro sobre o assunto, não lembro, mas desenvolvi um método que me permitia afastar a tensão nervosa e ignorar as perguntas quando ia para a cama. Eu sabia que, se não o fizesse, não me sentiria novo em folha para lidar com os clientes pela manhã. Pensava em minha mente como um quadro negro, cheio de mensagens, a maioria delas urgente. E imaginava uma mão com uma borracha limpando a louça. Deixava minha mente completamente em branco. Se um pensamento começasse a aparecer, zap! Eu o apagava antes que se formasse. Então, relaxava meu corpo, começando pela nuca e continuando para baixo, ombros, braços, troncos, pernas, até as pontas dos dedos dos pés. A essa altura, estaria dormindo. Aprendi o processo com bastante rapidez. As pessoas ficavam maravilhadas com o fato de eu conseguir trabalhar 12 ou 14 horas por dia em uma convenção lotada, depois de entreter possíveis clientes até 2 ou 3 da manhã, e ainda me levantar cedo, pronto para me dirigir ao meu próximo cliente. Meu segredo se resumia em tirar o máximo proveito de cada minuto de descanso. Acho que, em média, não desfrutava mais de 6 horas de sono por noite. Muitas vezes, dormia 4 horas ou menos, mas dormia tão pesado quanto trabalhava. Nessa época, havia uma tensão em toda a sociedade em relação aos acontecimentos alarmantes na Europa e na Ásia. As revistas especulavam sobre a inevitabilidade da guerra com o Japão. Nossa atenção, portanto, desviou-se da agressividade japonesa na China para as conquistas nazistas na Europa. Em 7 de dezembro de 1941, entramos em guerra depois do furtivo ataque japonês em Pearl Harbor e fui arremessado para fora dos negócios do Multimixer. Os suprimentos de cobre usados para enrolar os motores do aparelho foram limitados pelo esforço de guerra. Um vendedor sem um produto é como um violinista sem violino. Então, fiz um acordo com Harry Burton para vender uma linha de leite em pó maltado com baixo teor de gordura e copos de papel de 500 ml para uma bebida chamada Mater Plate, que era misturada no copo
usando a borda metálica, assim como One Eye Million. Continuei motivando Ear Price a criar algumas novidades para vender, mas parecia que eu não conseguia pensar em nada que não fosse ilegal ou racionado. Assim, dei um jeito de viver com os ganhos da Mention Plate. Mas pagar minha dívida com John Clark tornou-se um verdadeiro pesadelo. Enfim, cumpri o prometido, e quando a Segunda Guerra Mundial acabou, consegui voltar a vender os multimixer como um produto próprio. Foi um sentimento maravilhoso. Recuperei os negócios após a guerra e logo eles iam de vento em popa. Novos fornecedores de sorvete iniciavam atividades como franquias, e lá estava eu, empurrando o multimixer para esse mercado em expansão. Dairy Queen, Tasty Freeze e outros. Vendi um multimixer para um cara chamado William Maher, que acabara de abrir um drive-in de nome A.W. World Beer, cujo método de atividade me fascinou. Eu me considerava um especialista em cozinhas. Afinal de contas, as vendas me levavam a entrar em um monte delas. Orgulhava-me de ser capaz de discriminar as atividades que atrairiam o público e aquelas que fracassariam. Willard Marriott parecia um vendedor desde o início. No entanto, naquela época eu não tinha mais ideias do que ele de que a Marriott Corporation se transformaria em gigante no ramo de hotéis e restaurantes. Na mesma época, eu também passava muito tempo nos bares, não como cliente, mas como crítico. Toda a indústria de bebidas mistas me parecia inteiramente sem graça. Era necessário que o mercado se animasse com novas bebidas que usassem sorvetes e fossem misturadas, é claro, em um multimixer. Minha combinação favorita era Brud, ou creme de menta, creme de cacau ou calarrua com sorvete. O resultado, um creme suave, poderia ser servido tanto após o jantar quanto com a sobremesa. Batizei a mistura de Delacato. O Evergreen, uma casa de carnes bem conhecida em Dudley, Illinois, serviu Delacato em uma taça de champanhe para ser consumido com colher ou bebido por canudinho. Obviamente, minha invenção não alterou os hábitos de consumo da nação, mas foi interessante. Meu padrão de viagem para difundir o multimixer incluía as convenções de associação de restaurantes e laticínios. Assim, aparecia em todas as exposições nacionais e também nas regionais maiores. E pedi à nossa fábrica em Illinois que enviasse pela Weir Express uma dúzia de multimixer a cada exposição. Quando eu chegava, gostava de exibir alguns deles no meu próprio estande e colocar outros nos balcões dos grandes fabricantes de máquinas de refrigerante, Liquid Carbone, Bation Blast, Great Hep Soda Foldais, entre outros. Nunca fui embora de uma dessas exposições sem vender todas as minhas amostras, além de garantir algumas encomendas. Por isso, temi o último dia de qualquer exposição, quando precisava reembalar as máquinas para mandá-las aos compradores. Nunca fui habilidoso com ferramentas e encaixotar os produtos sempre foi um episódio recheado de farpas, articulações esfoladas e muitos palavrões. Naturalmente, valia a irritação, mas às vezes eu desejava vender algo que coubesse no bolso. Minha maleta de amostras do multimixer pesava cerca de 22 quilos. Eu instalara rodas nela para puxá-la pela rua como meu vagãozinho vermelho. Mas era um aborrecimento entrar e sair de táxis ou subir um lance longo de escadas. Eu não me incomodava em definir metas de vendas para o multimixer. Não precisava de incentivos artificiais
para me manter trabalhando na velocidade máxima. Minha estimativa de ter um bom ano implicava a venda de 5.000 unidades, e tive vários assim. Em um ano, 1948 ou 1949, vendi 8.000. Esse volume estava dificultando cada vez mais meu estilo de trabalhar fora do escritório. Precisava de mais ajuda, mas relutava em contratar outro trabalhador. Não adiantaria pedir ajuda a Eiffel, que afinal havia deixado perfeitamente clara sua recusa. No entanto, ainda não parecia que o negócio era forte o suficiente para contratar outra pessoa. Finalmente, no final de 1948, meu contador, Eidore, convenceu-me de que eu teria de contratar um contabilista. Respeitava a opinião de ele. Ele fora recomendado pelo meu amigo A. Henry, do Harry Strud Saving Bank, e sua firma cuidou de minha contabilidade por muitos anos. De qualquer modo, ele me convenceu e acabei colocando um anúncio nos jornais. Não consigo lembrar quantas garotas entrevistei, mas nunca me esquecerei da brilhante jovem que conseguiu o emprego. Não tive dúvidas, depois de conversarmos durante alguns minutos, de que a senhora June Martino era a pessoa certa. Ela vestia um casaco desbotado que soava adequado para a tempestade de dezembro que levava Lacey Street naquele dia, e parecia pular muitas refeições. No entanto, sua presença transmitia integridade e tinha uma quieta habilidade nativa para lidar com problemas. Tais qualidades se somavam a uma personalidade calorosa e compassiva, uma combinação rara de traços. O fato dela não ter experiência contábil não me incomodou. Sabia que a senhora June dominaria as rotinas técnicas rapidamente. Então lhe disse que não poderia pagar muito, mas se ela estivesse disposta a trabalhar duro, poderia prometer-lhe um futuro brilhante. Falávamos a mesma língua. Ela trabalhou arduamente e, em menos de 20 anos, tornou-se uma das principais mulheres executivas do país, secretária e tesoureira da McDonald's Corporation. June veio de uma incauta família alemã do lado noroeste de Chicago. Ela e Louis Martino se casaram pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele era engenheiro na West Electric e a empresa queria que fosse dispensado do alistamento militar, porque estava trabalhando na invenção de um cabo coaxial que poderia ser de suma importância para as comunicações de defesa. Um dia, ela levou alguns documentos ao escritório do pessoal do exército que estavam processando a classificação de Lois. Quando June saiu, ele estava dispensado do alistamento, mas ela havia se alistado. Muito patriota, acabou se deixando levar. Como Wake June estudou eletrônica na Universidade Northeastern e aprendeu trigonometria, cálculo e Deus sabe mais o que. E o fez por meio de aulas de reforço, porque não tinha nenhuma aptidão especial para a matemática. No entanto, ela era desse jeito. Nenhum desafio lhe parecia muito grande. Se não soubesse alguma coisa, mergulharia nos livros da biblioteca e descobriria. June teve um casal de filhos no final da guerra. Foi quando o pai dela e a mãe de Louise adoeceram gravemente. Com bastante rapidez, o casal acumulou uma dívida de 14.000 dólares, o que os levou à decisão de se mudar, junto com os sogros e as crianças, para uma fazenda perto do Wisconsin. A moradia era barata lá, e descobriram que poderiam produzir muito da sua própria comida. Louise planejava conseguir um emprego em uma oficina de conserto de televisão e também trabalhar na fazenda. Vários casais jovens estavam fazendo esse tipo de coisa na época.
Talvez tenha dado certo para alguns deles, mas muitos, incluindo os Martino, não conseguiram levar o plano adiante. Como Luiz não podia se dar ao luxo de deixar seu emprego para procurar trabalho em Chicago, June voltou e ficou com um amigo enquanto visitava as agências de emprego. Foi assim que ela entrou no meu escritório em um dia frio de dezembro. Uma coisa encantadora em relação a June era que, apesar do seu sólido senso comercial, ela era absolutamente inocente quanto às questões de dinheiro e também possuía uma intuição notável. Em alguns casos, limitava-se ao psíquico e tinha uma fé infantil nisso. Notei tal característica no primeiro dia em que ela trabalhou no meu escritório. Eu a mandei ao banco para realizar um depósito. Ela tinha exatamente 20 centavos, como explicou mais tarde, e aquela era a quantia de que dispunha para voltar para casa. No entanto, passou por uma banda do Exército da Salvação, tocando na esquina, e algo em seu coração não lhe permitiria continuar com aquele dinheiro na bolsa. Jogou então as 2 moedas na chaleira e foi ao banco. Quando voltou para o escritório, estava em êxtase. Oh, Sr. Crockett, que dia maravilhoso! Consegui este emprego e é aniversário do meu filho pequeno. Ele ainda está na fazenda, é claro, e eu queria comprar um presente para lhe enviar, mas parecia impossível. Então, ela contou sobre dispor de apenas 20 centavos consigo e sobre o fato de ter depositado o dinheiro na chaleira do Exército da Salvação. No entanto, quando saiu do banco, voltando para o escritório, seu calcanhar ficou preso em uma grade na calçada. Ela olhou para baixo a fim de retirá-lo, e lá, ao lado de seu pé, havia uma nota de $20. Voltei para o banco e perguntei aos caixas se eles tinham alguma ideia de quem havia perdido. Um deles olhou para mim e disse: Acho que a senhora deve ficar com isso aí. Consegue imaginar tal sorte? Esse era o tipo de coisa que acontecia com June. Pensei que era bom ter uma pessoa sortuda, pois talvez um pouco dessa sorte viesse para minha mão. Talvez tenha vindo mesmo. Depois de nosso McDonald's estar em funcionamento e com uma equipe maior, todos a chamavam de Mãe Martino. June acompanhou o destino familiar de todos. A esposa de quem estava tendo bebê, quem estava passando por dificuldades conjugais ou de quem era o aniversário. Enfim, ajudou a transformar o escritório em um lugar feliz. Não era fácil ser otimista sobre meus negócios no início da década de 1950. Dory me disse uma vez que eu gostava de almoçar com ele porque sempre o fazia aprender alguma coisa sobre seus próprios negócios. Você parece ver mais no futuro do que o resto de nós, falou ele. Acredito que via mesmo, e o que vi me deixou muito infeliz. Os dias do Multimix estavam contados. Os acionistas da Liquid Carbon Corporation se envolveram em uma grande disputa judicial. O homem que herdou a presidência estava determinado a continuar a fabricação de máquinas de refrigerante por dedicação aos funcionários, que serviam o grupo por muitos anos. Seus oponentes queriam acabar com a seção da máquina de refrigerantes porque estavam perdendo dinheiro, e ganharam. Outras fábricas também cortaram as máquinas. Os sinais eram claros, e a Ray Green enfatizou isso quando, pela primeira vez, começou a retirar as máquinas de suas lojas. O resultado de toda essa situação, eu sabia, era que teria de encontrar um novo produto, de preferência algo que fosse tão inovador e atraente quanto o Multimixer fora 15 anos atrás. Pensei que havia encontrado uma coisa do tipo na mesa de cozinha dobrável
e com bancos exclusivos que um vizinho de um dos meus vendedores construíra. A ideia me atraiu, então fui até a casa do homem para ver os projetos. A mesa e os bancos ficavam dobrados na parede como uma tábua de passar. Pareceu-me ótimo para cozinhas compactas. Portanto, fiz Luiz Martino construir um modelo para mim. Ótimo, tinha algumas ressalvas ainda, mas a ansiedade de conseguir um novo produto para os meus vendedores no mercado superou minhas dúvidas. Dei-lhe o nome Fold Nook e a amostra foi enviada para o Beverly Hills Hotel, na Califórnia, onde pretendia apresentá-la com um grande espetáculo. Todos os melhores empreendedores e construtores que convidei para a ocasião compareceram e tomaram coquetéis no elegante cômodo que eu havia alugado. Admiraram as flores frescas e elogiaram os roadrunners. A festa foi um sucesso, mas o Fold Nook, um enorme fracasso. Não recebi um único pedido. Talvez eu tenha almejado esse projeto em razão do desapontamento pela falta de resposta na Califórnia, mas soube que, sem o meu conhecimento e o de June, o vendedor que me colocara na coisa toda havia ido conspirar com minha secretária para roubar o Fold Nook de mim. Demiti ambos. A reação deles foi copiar o Fold Nook e apresentá-lo com outro nome. Esse sujeito fora meu colega de trabalho e companheiro de golfe desde a época da Lily Tulip Cup. Emprestei-lhe dinheiro para o pagamento inicial de sua casa. Então, não lamentei ao saber mais tarde que havia falido. Do mesmo jeito, no entanto, não consegui ouvi-lo nem sequer um momento quando me ligou um dia para me pedir uma oportunidade de entrar no McDonald's. Um bom executivo não gosta de erros. Ele permitirá a seus subordinados que de vez em quando cometam um erro sem querer, mas nunca tolerará ou perdoará a desonestidade. Não muito tempo depois do fiasco da Fold Nook, fiquei intrigado com a história dos irmãos McDonald e sua produção, que mantinham 8 multimixers zumbindo em um balde de milkshake na ensolarada San Bernardino. Que diabos é isso? Pensei. Vou verificar eu mesmo. Reservei então um lugar para os meus ossos de 52 anos em voo noturno especial e fui até o oeste para encontrar meu futuro. Capítulo 6. No início da década de 1930, no sul da Califórnia, houve um fenômeno notável no negócio do ramo de alimentação. Foi o restaurante drive-in, um produto da Grande Depressão que seguiu o estilo de vida independente surgindo nos animados filmes de Hollywood. Drives pipocaram em estacionamentos da cidade e se espalharam por rodovias e pelos caminhos dos canyons. Churrasco de carne bovina, suína e de frango eram os itens principais do cardápio, mas havia uma infinita variedade de serviço, conforme os funcionários, em ritmo alucinante, tentavam superar uns aos outros. As aspirantes a estrelas trabalhavam como garçonetes, contentes pela oportunidade que as ajudaria a pagar o aluguel e a exibir seu charme ao mesmo tempo. Os proprietários dos drive-ins ajudavam competindo para ver quem inventava o traje de garçonete mais excitante. Um deles exibia as garçonetes andando de patins em torno do estacionamento. Nesse estranho cenário surgiram meus futuros mentores no negócio de hambúrgueres, os irmãos McDonald, Marcy e Richard, uma dupla de jovens britânicos. Marcy mudou-se para a Califórnia em torno de 1926 e conseguiu um emprego lidando com adereços em um dos estúdios de cinema. Richard juntou-se a ele depois de se formar na West High School, em Manchester,
New Hampshire, em 1927. Mac e Dick trabalharam junto nos estúdios, mudando cenários, criando luzes, dirigindo caminhões e assim por diante, até 1932, quando decidiram começar o negócio próprio. Compraram, então, uma sala de cinema desativada em Glendora. No local, havia um espaço habitável bem pequeno, e Mac e Dick aperfeiçoaram a arte de economizar até o último centavo. Às vezes, comiam apenas uma refeição por dia, um cachorro-quente de um lugar perto do cinema. Dick MacDonald lembra que observar o proprietário daquele carrinho de cachorro-quente instalado em um dos poucos lugares da cidade que parecia fazer negócios provavelmente foi o que deu a ele e a seu irmão a ideia de entrar no ramo de restaurante. Em 1937, conversaram com o dono de um terreno na Arcádia, perto da pista de corridas de Santa Anita, sobre construir um pequeno drive-in para eles. Embora não soubessem nada sobre o trabalho com alimentos, contavam com um homem experiente como churrasqueiro que lhes ensinou. Obviamente, aprenderam muito rápido. 2 anos depois, estavam explorando a cidade ferroviária de San Bernardino à procura de um local para desenvolverem uma grande atividade com churrasco. Um colega chamado S.A. Beale, do Bank Afro-American, concedeu-lhes um empréstimo de $5.000. O restaurante San Bernardino, um típico drive-in, evoluiu para um excelente negócio, especialmente entre adolescentes. No entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, os irmãos perceberam que estavam trabalhando pesado demais para permanecer no mesmo lugar. Não faturavam muito, mesmo que o estacionamento estivesse sempre cheio. Tomaram então uma atitude corajosa. Em 1948, fecharam o bem-sucedido restaurante e o reabriram pouco tempo depois com um tipo de atividade radicalmente diferente. Seria um restaurante minimalista, com o mínimo de serviço e cardápio. O protótipo para legiões de unidade de fast food que mais tarde se espalhariam pela terra. Hambúrgueres, batatas fritas e bebidas eram preparados tendo como princípio básico a linha de produção. E para espanto de todos, inclusive de Mac e Dick, a coisa funcionou. Claro, a simplicidade no processo permitiu aos McDonald's se concentrarem na qualidade de cada etapa, e esse era o truque. Quando vi a coisa toda funcionar naquele dia, em 1954, senti-me o Newton modernizado, que acabara de ter uma batata de Idaho retirada do crânio. Perguntei então a Dick MacDonald quando ele se questionou em voz alta quem contratariam para abrir muitos restaurantes similares. Bem, que tal eu mesmo? A resposta pareceu surpreender os irmãos momentaneamente. No entanto, depois, gostaram e começaram a discutir a proposta com crescente entusiasmo. Em pouco tempo, decidimos incluir um advogado e elaborar um acordo. No decorrer da conversa, eu soube que os irmãos tinham licenciado 10 outros drives, incluindo 2 no Arizona, os quais não me interessavam, mas eu teria direito a franquias de suas atividades em qualquer outro lugar nos Estados Unidos. As construções teriam de seguir o estilo do novo drive-in, elaborado pelo arquiteto deles, com os arcos dourados. O nome McDonald's estariam em todos, é claro, e eu era 100% a favor de tal decisão. Tinha a sensação de que seria um daqueles nomes promocionais que atrairiam a fantasia pública. Pelas cláusulas do contrato, eu precisaria seguir os projetos em todos os detalhes,
até nas placas e nos cardápios. No entanto, deveria ter sido mais cauteloso. O acordo determinava que eu não podia me desviar dos projetos das minhas unidades, a menos que as mudanças fossem escritas, assinadas por ambos os irmãos e enviadas a mim por correio registrado. Essa exigência aparentemente inócua me criou problemas enormes. Há um velho ditado que diz que, para um advogado, um homem que defende a si mesmo é um tolo. E certamente ele se aplicou nesse caso. Simplesmente fui levado pelo pensamento de McDonald's proliferando como coelhos, com 8 multimixer em cada um. Além disso, a recepção amável dos irmãos McDonald também me influenciou. A reunião foi extremamente cordial. Confiei neles desde o início. Essa confiança mais tarde se transformaria em tensa desconfiança, mas eu não fazia a menor ideia dessa possibilidade. O acordo me dava 1,9% das vendas brutas dos franqueados. Propus 2%. Os irmãos McDonald disseram: não, 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 não. Se você disser a um franqueado que vai ficar com 2%, ele vai se negar. Parece um arredondamento. Proponha 1,9% e parecerá muito menos. Fiz então a vontade deles. Os irmãos recebiam 0,5% dos meus 1,9%. Isso soava justo, e foi. Se eles não tivessem trapaceado esses 5%, os teriam tornado inacreditavelmente ricos. No entanto, como meu avô Posse costumava dizer, há muito espaço entre o copo e o lábio. Outro item de acordo determinava que houvesse uma taxa de franquia de $950 para cada licença. O valor seria para cobrir minhas despesas em encontrar uma localização adequada e fazer o proprietário do terreno se dispor a construir segundo nossas especificações. Cada licença funcionaria por 20 anos. Meu contrato com os McDonald's se estendia por 10 anos, mas posteriormente ele foi alterado para 99 anos. Muitas vezes me perguntaram por que eu simplesmente não copiei o projeto dos irmãos McDonald. Eles me mostraram tudo e teriam sido aparentemente fácil construir um restaurante igual ao deles. Na verdade, a ideia nunca me passou pela cabeça. Vi a coisa toda com os olhos de um vendedor. Ali estava um pacote completo. Eu poderia cair fora e conversar com entusiasmo sobre isso. Lembre-se, eu estava pensando mais sobre possíveis vendas do multimixer do que em hambúrgueres naquele momento. Além disso, os irmãos tinham alguns equipamentos que não podiam ser copiados com facilidades. Um deles era uma placa de alumínio especialmente fabricada para uma coisa, e a configuração de todo o resto do equipamento estava em um padrão de economia de tempo muito preciso. Depois, havia o nome. Minha intuição batia forte no sentido de que o nome McDonald's estava exatamente certo. Não conseguiria ter-lhes tomado o nome. Para o resto, porém, acho que eu era tão ingênuo ou tão honesto que nunca me ocorreu a ideia de copiá-los e não lhes pagar nada. Fiquei impressionado com o negócio e queria contá-lo a alguém de imediato. Então, fui visitar Marshall Reed, meu ex-secretário da Lily Tulip Cup. Marsh havia servido no exército durante a Segunda Guerra Mundial